É, Kardec é nossa inspiração, né? É, Falar de Kardec eu acho difícil e às vezes fácil, né? Primeiro, bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar com essa turma maravilhosa, né? Eu olho para a carinha de vocês e todo mundo aqui e fico assim, até emocionada. Mas para falar de Kardec, a gente precisaria, assim, sabe, daquelas palestras grandes de 1 hora, 2 horas, falar um pouco. Então, a gente vai falar, assim, eu sei que muitos já conhecem a história, a gente vai falar algumas coisas que eu achei interessante falar aqui. E a palestra, o estudo foi todo baseado no site da Federação Espírita Brasileira, que eu acho que é o melhor local para a gente pesquisar, seguro, né, das informações. Então é fácil, é só ir lá no site Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, e vocês vão encontrar, é só botar Kardec na pesquisa, vão encontrar tudo que eu vou falar, tudo que eu falar. E uma palestra do Haroldo, né? Que eu botei lá, Kardec, apareceu assim, coisa super interessante. Então, ele nasceu em 3 de outubro. Nós espíritas, nós comemoramos o mês de outubro, o mês de Kardec, né? Então, igual aniversário, a gente comemora o mês inteiro, né? A gente fala de Kardec o mês todo de outubro e o ano todo. Igual aniversário de alguém que eu conheço aí. Eu quero dar bom dia aqui para encarnados e desencarnados, que tem tantos aqui que não conhecem Kardec. Foi o que eu ouvi do meu mentor aqui. Então, Kardec é um espírito que faz parte dessa pleiade de espíritos superiores de alta envergadura, né? Ele é aquela luz, é aquela confiança que Jesus apostou, né, nele para vir e desempenhar essa missão maravilhosa que é trazer o cristianismo redivivo, ressignificado, porque Jesus veio e trouxe o cristianismo, né? Não falou em religião, ele veio trazer uma mensagem de amor, de amai-vos uns aos outros. E foi deturpada, e o Espiritismo veio para ressignificar e mostrar a verdadeira essência que é do que é ser cristão, né? Então, ele é filho e neto de advogados, vem de uma antiga família que se distinguia na magistratura. Então, ele era filho de juiz, neto de juiz, todo mundo nessa faixa. E também eles tinham uma tendência para esse lado da educação. A família dele, os ancestrais, toda essa família, né? Ele foi aluno de Pestalozzi na Suíça. No decorrer do nosso estudo, a gente vai falar isso. Estou só fazendo um resumo aqui. Ele tornou-se um dos discípulos eminentes de Pestalozzi, e essa educação dele fez toda a diferença no que ele depois fez durante a vida dele toda, a profissão que ele escolheu, né? Que o Pestalozzi ele era um cérebro pedagogo e um dos propagadores do seu sistema de educação, que exerceu grande influência na reforma do estudo daquela época, que era um estudo um pouco arcaico, cruel, batia nos alunos, né? Qualquer coisa batia na mão, qualquer coisa botava de castigo, repreendia muitos alunos e eles ficavam assim bitolados, eles não conseguiam pôr para fora o que eles tinham de bom. E Pestalozzi veio numa época que ele falava muito de amor, de fraternidade, aquela época, né, 1800 e pouco, ele já tinha aquela visão, outro espírito também, né, dessa turma aí que veio para modificar isso, negócio de castigar. Então, ele foi cria, né, vamos dizer assim, de Pestalozzi. Kardec ele nasceu numa região católica, os pais eram católicos, depois ele foi para a Suíça estudar, então lá era totalmente presbiteriano. Então, assim, ele teve duas, duas orientações perfeitas, vamos dizer assim, quanto à dignidade, à formação de quem era Jesus, assim, porque ele sempre vinha o lado bom, ele aproveitava tudo que tinha de bom, né, nos ensinamentos. Ele era uma pessoa assim muito especial. Ok.
Então, nesse nosso estudo, a gente vai ver o nascimento e progenitores, a formação escolar no Instituto Iverdun, na Suíça, o fim dessa primeira fase, o despertar para o espiritismo depois dos 50 anos, olha só. Aqui todo mundo tem menos de 50, né? Tirando nós aqui, os idosos, né? Eu e Márcio, você não, Márcio também é novinho. Ia falar um pouquinho das obras, que isso aí é um manancial de luz que veio clarear o nosso conhecimento de quem somos, de onde nós viemos, o que a gente veio fazer aqui, que são questões, são questionamentos que a gente sempre faz muito. Por que eu estou passando por isso? Né? Por que eu estou... O que foi? Não, tudo tranquilo. Aqui ele falou que não estava mostrando o PowerPoint. Tá? Agora tá. Agora tá. Quer que eu volte para ver? Não, a gente tá bom. Tudo sob controle. Olha que eu fico nervosa quando estou aqui na frente. Não tem que ficar nervoso. Então, nascimento. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Essa semana, né, ele completou aniversário. Então, eu já falei, ele é filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise Burramel, descendente de antigas famílias católicas de Lyon, e ele foi criado no protestantismo quando ele foi para a Suíça, né? Então, o futuro codificador do espiritismo recebeu esse nome querido e respeitado lá do século XV. Eles trouxeram esse nome da família de ancestrais. Então, eles queriam botar um nome assim que representasse virtudes, honra, dignidade na família, aquelas coisas, né? Então, um grande número de seus antepassados, eles estavam nessa profissão dos pais, da magistratura, da advocacia, e também eles se envolviam muito com os problemas educacionais, e ele foi criado nisso. Para vocês verem como é que a espiritualidade faz quando vem um gênio, um espírito desse velho, antigo, de muita luz. Eles vêm numa família preparado já para fazer aquela missão designada. Cada um tem a sua missão. Francisco de Assis tem uma, né? Cada um vem com uma missão. Madre Teresa de Calcutá, Kardec, então eles vêm preparados naquilo que eles vêm fazer. E ele precisava dessa formação intelectual, principalmente nessa área. Ele era um sábio, inteligentíssimo. Em Verdun, nesse instituto, ele aprendeu várias línguas, tudo que você possa imaginar, geografia, história, tudo que você pode imaginar, ele aprendeu. Então, bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente, perspicaz, observador, sempre compenetrado de seus deveres e responsabilidades. Então, ele já veio com isso, que é nato no espírito superior, né? No espírito antigo, é nato, é dele, né? Fala só um pouquinho aqui, antes que eu passe. O pai dele, ele tinha essa integridade, ele era juiz, ele estava na magistratura, mas a mãe dele era de casa, era dona de casa, mas os dois eram super meigos, íntegros, sabe? Aquela pessoa que você vê, nossa, essa família aí é honrada, de respeito ao próximo, de moral elevada. Ele veio assim, eu creio que Emmanuel deve estar numa família assim para ele desenvolver o que ele vai fazer. Quando estava, a gente sempre que eu não lembro de Kardec, eu lembro muito de Emmanuel, porque não é? Porque ele vai, segundo o nosso querido Chico, ele vai estar nessa área da educação. Então ele tem que vir preparado para aquilo que ele vai fazer. Então esse suporte todo ele deve estar tendo, né? A gente fica fazendo essas comparações, essas comparações. Então, a formação escolar nesse Instituto Iverdun. Kardec iniciou seus estudos na sua cidade natal, em Lyon, né? Desde jovem mostrou inclinação para os estudos das ciências, da filosofia. Ele foi levado, depois dos 10 anos, para o Instituto de Educação Pestalozzi em Iverdun, na Suíça, onde estudou até se formar pedagogo em 1824. Então, olha a formação dele. Ele, com 10 anos, vai para o instituto na Suíça. Imagine, 10 anos os pais botam no instituto para ter aquela formação, né?
E esse instituto era um instituto que tinham lá duques, duquesas, príncipes, princesas, sabe? Assim, a turma ia para lá para se formar, para aprender as línguas, toda essa parte que a gente aprende na escola, né? Geografia, história, o mundo todo. E lá ele pegou essa formação. Ele é um poliglota, ele precisava disso, porque ele ia receber depois aquelas psicografias do mundo inteiro, de várias línguas. Quem é que ia fazer isso? Ele traduziu, tudo aquilo que ele sabia. Então, ele veio preparado, né? E o filósofo alemão João Fichte, que conheceu o Instituto, ele declarou nos seus célebres discursos, ele era muito famoso naquela época, era um filósofo. Ele declarou que a reforma da educação deveria ter como ponto de partida o Instituto, porque ele fez o Instituto e depois ele divulgou tudo aquilo, e ele disse nos seus discursos, ele até fez um livro só falando dessas coisas, né, de como mudar a educação, dizendo que essa escola é a escola modelo da Europa, que serviria para mudar a humanidade, porque todos que passavam por ali, eles desenvolveram isso no coração. Amor em tudo, fraternidade em tudo, igualdade, liberdade. Imagina, você vai os 10 anos para uma escola ali onde você vai aprender tudo, inclusive a moral elevada. E ele, quando foi com 10 anos, ele já tinha essa base católica de pessoas que eram, assim, envolvidas nessa moral, que o catolicismo tem um lado maravilhoso, tá? De caridade também, de auxílio. A gente vê aí São Francisco de Assis, Francisco de Paula. A gente vê esses irmãos iluminados que vieram também, né? Do catolicismo genuíno, né? Aquele que a gente que a gente conhece, né? Que a gente conhece. Ali a foto dele, eu acho que gostei dessa foto. Então, esse primeiro período da vida de Rivail foi pródigo em benefício para a coletividade francesa e preparou-se convenientemente para ser um homem universal, um denso ministério. Ele se preparou para entrar nesse ministério do espiritismo que precisava dessa formação de alguém assim, né? Então, toda essa fase existencial, bem como a seguinte, sofreram a influência dos ensinos colhidos no Instituto Verdun. Então, ele teve essa base em casa, ele teve essa base no Instituto, e ele teve o contato com Pestalozzi, que era realmente aquela pessoa que ele se inspirou naquela época, né? E ele divulgou muito aquilo que ele aprendeu ali nesse trabalho em Paris, na França, que ele voltou quando se formou, né, lá no Instituto, e tudo que ele aprendeu lá, ele aplicou, onde ele dava aula, ele criou também uma escola, um colégio, a gente vai chegar lá. Então foi essa escola, a Verdun, que desenvolveram as ideias que mais tarde deviam fazer dele um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. Então ele já tinha nato nele as qualidades. Então ele veio na escola para aflorar tudo que ele já tinha no espírito superior. Então ele falava alguma coisa e ele já se sentia em casa, porque ele já tinha aquela moral de vidas passadas, né? Então aflorou aquilo tudo e ele estava aqui a ponto de desenvolver isso e passar para todo mundo, né? Então, nesse estabelecimento em que a coação não existia, aquela coação, né? Ah, entrou o professor, levanta, fica assim, olhando para frente, se virar por lado, vai ter um castigo. Acabou, eles tiraram, o Pestalozzi acabou com essa história, né? Então, nesse estabelecimento, onde não existia coação, permitindo ao aluno expandir naturalmente suas forças em germe, né? Rivail aprendeu a pedagogia inteligente, não atrofiada, né, da mente juvenil. Porque imagine uma pessoa que vem com muita coisa preparada pela espiritualidade para expor, se ele vai falar uma coisa que ele tá, né, que ele sabe
cala a boca, né? Ou então vai para o castigo. A minha mãe conta umas coisas até de uma palmatória que tinha régua que batia, né? E ajoelhar no milho, sei lá. E a gente eu ficaria com tanto medo que bloqueava, não ia aprender nem o eu se fizesse isso comigo. Então, Pestalozzi, em 1800 e pouco, já acabou com essa história, né? Daí a observação do biógrafo Jean Vartier, que dizia que Pestalozzi pode ser considerado como o pai espiritual de Rivail, que é o Allan Kardec, da mesma forma que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi, para você ver. Então, todo mundo tem alguém, né, que a gente considera, olha, eu tenho isso dessa pessoa, né, que me orientou. A gente tem, esse professor aqui me influenciou a minha vida. A gente tem, e Pestalozzi foi aquela coisa, o orientador, vamos dizer, encarnado de Kardec. Então, que lindo, né? Em 1828, junto com a sua esposa Amélie Gabrielle Baudot, fundou o grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. A Amélie era aquela pessoa, sabe, não sei se eu vou dizer alma gêmea, mas era muito parecida com ele. Ela tinha aquela formação de amor ao próximo, ela tinha esse coração humano, se preocupava com aqueles menos favorecidos. Então, sabe, quando encontra e que tem aquele jeito igual de, olha, eu penso nisso, poxa, eu também penso nisso, eu penso nas crianças, né, nesse regime difícil, mas eu também fico com pena dessas crianças que batem nas crianças na escola. Então, eles se entenderam, né? A moral deles era, assim, muito igual para que ele tivesse aqui do lado dele aquela pessoa que fosse ajudá-lo nessa missão dele. Imagine se ele tivesse alguém que contra ele, ele não ia conseguir fazer, e ela foi o braço direito dele desde o momento que conheceu até a partida dele. Foi a pessoa que mais amparou ali em conversas, em diálogos, em favorecê-lo naquilo que ele tinha que fazer. Foi um anjo na vida dele, né? Então, então eles criaram um colégio juntos. Então, em 1830, ele alugou uma casa na rua de Sevres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia e outras coisas. Olha que coisa mais linda. Ele abriu uma escola que tinha crianças, mas ele também dava aulas particulares gratuitas. Ele não pensava em ter, não. Ele pensava em como é que ele poderia passar isso para aqueles que não podiam. Porque às vezes tem personalidades e mentes inteligentíssimas que não vieram com recursos, e ele sabia disso, ele tinha essa coisa no coração dele, né? Então, Allan Kardec ele tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu um prêmio de honra ao mérito por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Publicou diversas obras educativas. Então, antes dele mergulhar nessa área espiritual, ele já era um gênio, ele já era aquela pessoa bondosa, ele já era a pessoa que se preocupava com a formação das crianças, do jovem, ele queria passar para todo mundo que pudesse, que não pudesse, porque ele era igualitário, ele via todos como uma família que precisavam todos se ajudar. Era a fraternidade. Essa palavra fraternidade estava em Kardec, intrínseco no coração dele, que se associou com o mestre Pestalozzi, e aí deu o que deu. O nosso mestre, né, uma pessoa que mais importante para a humanidade, porque ele veio explicar aquilo que era um mistério, era um medo, né, de morrer para o inferno, morrer e ir pro... E ele chegou um momento na vida dele que ele teve muita intolerância em relação a ele, por ele ter base católica, que ele falava naturalmente, e ser criado no protestantismo. Então, ele sofreu muita discriminação. E desde essa época que ele sofreu isso, ele já pensava como é que eu poderia unificar isso para todo mundo ser fraterno, que ele tinha a fraternidade no coração dele, e ele não aceitava briga de pessoas que tinham um Jesus, né,
como mestre, ele não entendia isso, então ele bolava, ele estudava, ele via qual era o método que ele poderia fazer para unir isso tudo e todo mundo ser amigo, né? Esse é o slide 6, né? Então, o contato com o espiritismo após 50 anos. Então, durante vários anos, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui. Tá. Durante meio século, Kardec permaneceu no anonimato para os lances do espiritismo, né? Porque ele era um professor e trabalhava com a educação. Ele publicava livros todos para a educação, para tentar mudar. Ele teve uma influência muito grande na reforma da educação da França e da Alemanha, porque ele tinha muitos amigos do Instituto Verdun da Alemanha. O Instituto Verdun, ele tinha gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil e dos Estados Unidos, né? Eles tinham lá, eu não sei se eu marquei, mas mais da metade eram estrangeiros e menos eram dali, do local, da Suíça, né? Então, é interessante isso, né? Que foi essa veia ilustre fraterna foi levada para o mundo, né? Para o mundo todo. Então, os 50 anos, durante vários anos, Allan Kardec participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, né, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. Então, antes daquele contato com as mesas girantes, ele já fazia essas investigações, porque ele se envolveu também com pessoas com esse pensamento, né? E como ele entrou em contato também com essa parte espiritual daqui dos Estados Unidos e da Inglaterra, essa dedicação pelo sonambulismo, isso tem uma parte dele ter conhecido os trabalhos de Edgar Cayce, que era um médium americano que ele trabalhava dormindo, ele dormia e recebia lá todas as informações, ele recebia receituários, recebia ele dava, dizia onde é que estava o problema, por exemplo, de um doente, tudo nessa fase de vigília, né? Então, eu creio que ele também fez esses estudos aprofundados do sonambulismo baseado nesse interesse que ele começou a ter, né, nesse caso. Então, em 1852, ele iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade numa época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espírita. Aí veio uma coisa interessante, porque ele recebe um convite aparentemente bobo, simples. Ele achou até ridículo chamarem ele, um amigo ilustre, inteligente, chamar ele para ir ver as mesas que giravam. Ele olhou assim para o amigo, eu falei, "Meu, uma pessoa tão inteligente, que coisa mais ridícula isso." Mas vou lá. Por quem estava convidando, que ele conhecia, ele falou assim, bem, é ele, né? Então, É o cara. alguma coisa tem aí. Então, ele foi. Mas o que acontece quando Kardec se depara? O que vocês imaginam que acontece? Ativa a programação espiritual que ele veio fazer a sua principal missão aqui no planeta. Exatamente. Ativou a missão dele quando ele olhou, aí começou a vir, né? Aí veio, como a espiritualidade é sábia e ele faz parte dessa pleiade de luz, ele não se envaideceu, não, nada, ele só aguçou a atenção dele, a perspicácia dele e toda a sua razão, que foi uma forma de que Jesus, né, viu para que ele, como inteligente, influente na educação, pudesse também, ao falar, ter credibilidade. Era uma pessoa séria, sensata, bondosa, fazia caridade e ele era respeitado por isso. Então, esse que tinha que ir. E quando ele viu outra pessoa que ele considerava como ele, eu falei assim, bem, tem coisa. Então, ele foi, né? Então, o Haroldo, ele diz assim, que Rivaiu, o Kardec, ele tinha que diminuir para aflorar o Allan Kardec. Assim como Saulo
teve que diminuir e sumir para florar o pau, né? As histórias são diferentes, mas é mais ou menos isso. Você, a sua personalidade, a sua identidade aqui diminuiu para aflorar. É algo muito comum, né, no Evangelho. Pedro era Simão, Isso. esse agora é Pedro, né? Muito bem, Paulinho. Você vê que é assim, diminui quem você é ali, porque você tem coisas assim amarradas ali que é melhor diminuir, porque É. você vai se transformar É. e se apresenta com outro nome. E o interessante também é o tempo que demorou para ele aflorar, né? Porque precisava construir uma base. Ele estava sendo preparado. Preparado. E o que ele fez nesses 50 anos, ele ajudou, ele desenvolveu e levou para o ensino dali da França e da Alemanha. Ele chegou a arrumar, a organizar o sistema. Tipo assim, um cronograma, estatutos de escolas. Ele fez isso na França e na Alemanha. Então, na Alemanha tinha lá. Tinha os que também estudaram, na verdade. Porque o Instituto Verdun era sabe, aquela melhor escola da Europa? Todo mundo quer estudar lá. E eles pagavam anualmente. Por exemplo, a família ia, então tinha aquele valor anual. Eu acho que era, não sei, uns 780 e pouco o valor daquela por ano. Mas aí eles tinham onde ficar também. Mas aí os pais tinham que mandar roupa de cama, toalha para tomar banho, sabonete, tudo isso os pais que tinham que mandar, né? E tinha que pagar esse valor anual. Tinha, a grande maioria era presencial, mas tinha alguns que não faziam presencial. Eu não sei como é que era muito esse sistema dos que não faziam presencial. Não sei, porque naquela época não tinha internet, né? E eu não pesquisei isso a fundo, porque eu achei que isso é uma coisa mais, né? Mas, e também tinha aqueles que não pagavam, eu também não sei o que eles faziam. Mas era assim, era fraternidade. Ali era quem ia visitar ficava encantado e todo mundo queria pegar aquele modelo e levar para o seu país. Tanto que a Europa, naquela época, as faculdades todas são super, na Inglaterra, nossa senhora, né? Tem aquela fama das melhores universidades e tudo. Eles pegaram o modelo do Instituto Verdun de Pestalozzi. Por causa dessa moral da igualdade, do respeito, da seriedade, o amor, tem até uma frase que eu não sei se eu botei aqui de Pestalozzi, que ele dizia que o amor era a base da educação. Que coisa linda, né? É uma coisa assim maravilhosa. Allan Kardec ele investigou os fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, que ele soube de Edgar Cayce, e lá na França ele tem uma nota na Sociedade Espírita que ele criou para ler o trabalho dele aqui, né? Reino Unido, Alemanha, ele tomou conhecimento das mesas girantes, que ele foi, a gente já sabe da história, né? Uma história bastante batida no espiritismo, e ele começa a avaliar que aquelas batidas tinha uma letra, começou a conversar com os espíritos, fazer perguntas inteligentes, começou a receber as respostas, começou a bolar ali frase, e viu que tinha alguma coisa inteligente, um princípio inteligente, porque não era normal. E ele, como muito, né, fazendo as análises deles e a observação, ele começou a ver, tem algo aí começou a estudar, né? Jane, e uma coisa curiosa aí também é que ele não pensou que era espírita, ele pensou que ele estava diante de uma nova lei da física, né? E aí, quando os espíritos, nas respostas, é que disseram que ele era uns espíritos. Ele não pensou, ele não teve uma ideia pré-concebida, ele achou que era talvez uma nova lei da física, alguma coisa assim que ele estava dentro. Vou até tomar aqui um pouquinho. E o interessante disso tudo também, Jane, a localização França, Inglaterra, Alemanha e Suíça, foi o berço, né, de toda essa mudança de um sistema, de uma cultura. E lá, é até interessante, quando você vai à Alemanha, você vê instituições super antigas, as instituições escolares lá, esses tipos de escola igual. Na Suíça até hoje também, o mundo inteiro vai para a Suíça estudar porque é um país neutro. Essa neutralidade de sistema, ela ajuda que você possa aflorar melhor esse, igual assim, quando ele começou, né, que ele tinha essa
essa fraternidade que a gente falou, sabe? Então era muito bonito, mas ali na Alemanha e na Suíça, eles eram neutros, como são até hoje, para que possa desenvolver uma coisa nova. Interessante que você está falando aí, eu lembrei até de uma coisa que me chamou a atenção, dos casais que têm filhos. Uhum. Não sei se é na Alemanha ou não, na Suíça, eu não sei. É assim, por exemplo, eles analisam, o Estado analisa o período de trabalhos deles e a criança nunca fica sozinha. Às vezes deixa o pai trabalhando de manhã, com a mãe em casa, depois a mãe vai trabalhar à tarde, o pai fica, entendeu? Eles têm essa jogada aí também de jornada de trabalho de mãe e pai para quem tem Suporte. criança. E a escola Incrível. também. Eu sigo uma menina no YouTube, que o filho, ela mora lá de Recife, mora lá na Suíça. E ela trabalha o dia inteiro. Então, a escola tem atividade, natação, porque aí a criança não fica perdida ou dentro de casa, né? E a mãe diz à escola totalmente grátis, olha, eu preciso que ele fique até tal horário que eu trabalho e a criança tem acompanhamento o dia inteiro lá. É incrível. Isso é uma coisa que você está preparando um ser para o futuro, né? E é de qualidade Isso. na Europa. Super Tem qualidade. tem muitos países que tem, às vezes a pessoa deixa a criança o dia inteiro na creche, mas não tem aquela qualidade, aquele amor, aquela fraternidade. Às vezes tem pessoas pensando muito só na remuneração. Bem, a gente não vai falar sobre isso, mas na Europa é isso mesmo, é um respeito e tem uma base, você vê. Essa reformulação de toda essa parte, e o Kardec está enfiado lá. Eu li várias coisas, né? Inclusive tem um livro do Kardec muito bom, da FEB, que também é uma fonte muito boa para a gente pesquisar. Acho que está até aqui, eu trouxe tá até ali, ó. É muito legal a gente saber outras coisas do nosso codificador, porque ele é a pessoa mais importante para o mundo, para o planeta. O que ele trouxe para nós é a base dessa reformulação que ele fez lá na Europa, ele está fazendo no mundo em nome de Jesus Cristo. É um espírito que jamais deveriam chegar e falar que ele está ultrapassado, como eu já ouvi de espíritas. Eu olho assim, não soa nem bem, né? Bem, mas vamos lá. Um dos espíritos conhecidos como espírito familiar passou a orientar seu trabalho espiritual e teria se revelado que já o conhecia de tempos dos druidas na região da Gália com o nome de Allan Kardec. Como é que foi isso? Ele estava lá, né? A gente não vai entrar em detalhes, porque senão a gente, né, tem muita coisa para falar. Mas ele foi informado que ele foi um sacerdote druida 1000 anos e poucos antes de Jesus, que era a época que os celtas apareceram. Então, o sacerdote druida, o que que é? É a pessoa mais respeitada nos celtas, né? Então, ele era o conselheiro, ele era o que curava, é igual o xamã, o nosso mentor nos índios, ele era aquele que aconselhava, era aquele que curava, é aquele que dá, era a personalidade, e o Kardec já foi. E o Kardec, aquela base toda da religião celta, se vocês verem, é a base do espiritismo. Eles já acreditavam na vida após-vida, na pluralidade das existências, Deus único, aquela coisa de quando você diz que os celtas eram bárbaros, é a maior mentira da história. É a maior mentira da história. Os celtas, eles lutavam, mas eles não matavam mulheres e crianças. Eles fizeram um livro de Leon Denis, que é o Gênio Céltico. O Leon Denis, ele fala lá que bárbaros eram os romanos que matavam crianças. Porque o Leon Denis era um francês e era um celta da época também de Kardec. Então ele tinha essa paixão pela França e uma paixão pelos celtas. Então ele defendia que era um médio tão quanto do nível de Kardec, Leon Denis, porque se Kardec falhasse, quem ia substituir era Leon Denis, porque a espiritualidade tem plano A, B, C. Se o Leon Denis falhasse, tinha outro. Bem, a gente vai chegar, vai falar um pouquinho lá. Então, Kardec, ele, no livro Obras Póstumas, que foi um livro que foi publicado depois dessa sequência que ele fez com os espíritos depois da morte dele, ele fala o seguinte: ele fala da revelação da missão dele. E quem revela a missão a ele é o próprio Espírito Verdade.
que eu creio, e muita gente crê, e pela leitura do Evangelho e da revista Espírita, dessa própria sociedade que ele criou, o Espírito da Verdade é Jesus. Ele veio para orientar a codificação, porque Jesus precisava organizar aquilo que ele veio falar e foi deturpado, né? E ele se diz, quando ele está lá, ele se diz, Kardec diz, quem é, né? Quem é o Espírito da Verdade que está sempre aqui? E o Zeferino, acho que era o Espírito Zeferino que estava numa média e falou assim, olha, pergunta para ele que ele está aqui. Aí ele se diz espírito familiar. E quando Kardec vai perguntar para ele aquela educação polida, né? Ele fala assim, Senhor, né? Ainda não lembro mais como é que é a fala dele, né? Com todo o meu respeito e admiração, o senhor poderia nos conceder a revelação de quem é o Senhor? Aí ele fala, me chame somente de a verdade. Então é o Espírito da Verdade, é o seu. Aí ele ficou, nossa, espírito familiar. Quem que se dizia Senhor da Verdade era Jesus. Era Jesus. Isso é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Não tem jeito. Não tem porque jeito. Da verdade, assim ele fala, É. venho como outrora. Como outrora. Cuidado, A gente se emociona. Se você... frases bíblicas. Exatamente, ele fala, eu vi meu pai. Então, assim, você não tem que questionar. Eu acho que a pessoa que lê batido o evangelho, por isso que cada vez que a gente lê um desses livros da codificação, dependendo do momento que a gente está, a gente vai ver o que aquilo naquele momento é o mais importante para a gente. Então, é bom a gente prestar atenção nisso, porque tem gente que diz que jamais é, mas como, gente? Está tudo escrito lá, é só você ler. E tem na revista Espírita tem vários textos aí que mostra. Depois eu vou trazer até para vocês. E o bom de tudo, Jane, que todos nós reencarnamos centenas de vezes. E Kardec também, como Jesus e tudo mais. Então, por exemplo, quando Kardec, ele trouxe muito dos ensinamentos celtas, porque já fazia parte também da programação exatamente, para o planeta. Esses espíritos de alta envergadura, eles vêm, renascem aqui para ajudar a humanidade a avançar, porque nós somos atrasados. É só a gente ver o que está acontecendo. A gente é atrasadinho, viu? E se a gente está aqui, como nós estamos, é porque a gente faz parte, vamos nos esforçar para melhorar. A partir de então, depois que ele trocou o nome, ele diminuiu o Rivaiô, que ele era muito famoso, ele diminuiu para aflorar o Allan Kardec, o missionário do Cristo, que acendeu a luzinha, né? Olha, tem uma missão. No livro Obras Póstumas explica muito bem. Então, a partir de então, ele abriu mão de sua identidade, das atividades profissionais, para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem, né, nessas encarnações anteriores. Então, o Kardec, ele chega nessa conversa, eu vou falar para você que eu achei muito interessante, uma conversa com o Espírito da Verdade, ele diz assim, é verdade que eu tenho uma missão? Essa informação é verdade? A Espírito da Verdade diz assim, é verdade. Você tem uma missão. Aí ele diz, eu posso falhar? Olha a preocupação que a gente tem quando alguém diz que você tem uma missão. Ele, como espírito humilde que é, eu posso falhar? Aí o Espírito da Verdade pode. A primeira coisa que você pode falar é começar a falar da sua missão. Sair, eu tenho uma missão, olha, eu vou fazer isso, olha o Espírito. Primeira coisa é você sair falando, né? Mas não se preocupe, Deus não coloca uma missão dessa envergadura no ombro de um homem só, né? Se você falhar, temos outros. Então, assim, é uma fala firme de um pai, né, superior, que ele deixa bem claro aqui que eles não precisam da gente. Entendeu? Assim, entre aspas, se nós falharmos, tudo bem, tem outro. Né? É uma honra fazer alguma coisa que é separado para a gente. Né? Então, deixa bem claro. Faça bem feito. E ele diz, o trabalho vai ser feito. É aquilo, o mundo vai regenerar? Vai. Quer vocês queiram ou não. Quer pelo amor ou pela dor, vai regenerar.
vai regenerar. Regenerando. É uma Como a coisa lei que da vai gravidade, se acontecer, acreditando ou né? não, ela existe. Isso, olha, acreditando não existe. Vai regenerar. Aqui, o trabalho vai ser feito. Então, pronto, ponto final. Falou o Espírito da Verdade, acabou. Aconteça o que acontecer, querendo ou não, né? Aí o Kardec, eu seria amparado? Porque ele teve que largar toda essa fama dele, largar tudo para se dedicar. Eu seria amparado e o Espírito da Verdade fala, nós estaremos a seu lado. Basta, né? Poxa vida. Depois ele vai. E Kardec começa com todas as dificuldades que ele tinha, que ele ficou, né, para se dedicar. Milhares de cartas psicografadas de todas, do mundo inteiro, ele traduzia e foi fazendo a codificação, porque muita gente acha, ele escreveu. Não, gente, ele não escreveu nada, ele pegou as cartas dos médicos que vinham do mundo inteiro, organizado por Jesus, que ele ia falar para os missionários dele encarnados, os médicos, ele, olha, fazia igual, quando ele via que tudo era igual, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, esse é igual a esse, é igual a esse veio dos Estados Unidos, é igual que veio da França, o que veio. É tudo igual ao primeiro capítulo. Se tinha alguma coisa errada, ele deixava de lado. E quem estava ali no pé dele, corrigindo, peraí, às vezes ele não dormia, não, aquilo que eu fiz aí, ele não dormia, acordava, passava, ia, apagava, corrigia, ainda não está bom. E era o Espírito da Verdade ali, com os outros, a equipe, né, dessa luz, para que viesse corretamente dessa vez, né, não tivesse, né, outras coisas. E teve um determinado momento que Kardec escreve uma carta comovedora, e quem registra isso, eles encontraram essa carta nos registros do Canuto Abreu, que é um espírita muito bem conceituado. Isso aqui, essa carta comovedora, porque o Kardec já estava nessa lida, né, dessa missão, e ele escreve assim para o Espírito da Verdade. Ele escreve, meu guia espiritual, Espírito Verdade, hoje estou urinando sangue, não tenho nenhum dinheiro por dedicar minha vida ao espiritismo. Estou sendo sustentado pela minha mulher. Vocês prometeram proteção. Pergunta: vocês se preocupam com a minha dificuldade financeira? O Espírito da Verdade vem, né, com aquela luz, né? Se nós não nos preocupássemos, sinal que nós não te amássemos, não te amávamos. Imagina, gente. Claro que ele amava, né? Então, aí no relato diz que o recurso sempre vinha, porque a esposa dava aula, dava aula de piano em casa também. Então, sempre tinha o suficiente para comer, se vestir e fazer a propaganda, né? Na época era vela, lápis, papel, então o dinheiro vinha para cobrir tudo isso. E eles ainda davam um café, né, da manhã para as pessoas que estavam na rua, ali, os dois davam. O filme é muito bem relatado, eu gosto muito do filme do Kardec, eu já vi várias vezes, é muito interessante. Então é isso, gente, não é fácil, a missão não é assim, vai deita lá em berço esplêndido, que as coisas vão acontecendo, não. É dificuldade atrás dificuldade para você vencer os contras, que ele deve ter sido, como foi, muito atacado, mas ele tinha proteção de quem? Do mestre. Então, bloquear isso aí para que a missão ocorresse, isso foi feito com certeza, né? Isso aí Então, não você tem. vê, nesse período de 50 anos, ele estruturou uma sociedade, ele exemplificou, ele falou, mas no finalzinho é que ele é taxado porque ele falou, ele foi contra o sistema. Mas a espiritualidade sabia, e se a gente analisar também, né, Maria, mãe de Jesus, Francisco de Xavier, o Chico Xavier, todos eles têm o mesmo, parece o mesmo parâmetro de desenvolvimento e de suporte também. Não, e detalhe, com tudo isso que você está falando, com serenidade, Com serenidade, respeito fraternidade. aos contras, Isso. né? Porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec criou, que é considerado o primeiro centro espírita do mundo, né? Ele foi criado. Vamos ler aqui só para a gente. Que isso aqui está no Livro dos Médiuns, nós já estamos no segundo ano estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo lá 29 e 30, fala até do regulamento da sociedade. Então, ele criou em 1º de abril de
1858 a sociedade, com o objetivo de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e da pesquisa acerca do espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu regulamento. Qualquer um pode ler isso aqui, está lá no Livro dos Médiuns, no final, nos capítulos finais. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, né? Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30. Como o próprio título sugere, a entidade teve sua sede em Paris, na França, mudando de endereço algumas vezes por conveniência, né? Alguma coisa que precisava. Ele foi aclamado presidente dessa instituição, porque ele era muito honesto, ele fazia votação e tudo, e ele foi considerado, ele foi eleito várias vezes o presidente. Então, ele foi reeleito sucessivamente até ele desencarnar. Então, ele contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes, tendo São Luís como patrono espiritual de seus trabalhos, né? Então, no capítulo 29, no Livro dos Médiuns, está lá, Reuniões das Sociedades Espíritas. E depois, no capítulo 30, vem o Regulamento da Sociedade. Interessante que no capítulo 1 fala assim, objetivo e formação da sociedade. Preste atenção o que fala no artigo 1. A sociedade tem por objetivo, né, uma parte ali, o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, as questões políticas, religiosas e econômicas não serão comentadas. Era proibido falar de política, religião e de economia. Era proibido. Para não ter controvérsias. Em 1850, quando foi criado? 58. Já tinha, imagina, gente, a gente não aprendeu ainda. A gente não aprendeu e ainda está piorando. Nem se fala, vírgula, vamos continuar, porque ele não aceitava. Não é, Kátia? Para você ver, porque gerava as opiniões divergentes. Então, gente, as pessoas que têm os ânimos exaltados não pode falar. Agora, é claro que um Kardec da vida, junto com Leon Denis, eles podem conversar aqui dias, meses, eles vão tentar entender um ao outro, não vai ter controvérsia nem briga. Não prevalecerá. Você vai ter aí E agora? Não vai. Então, agora a gente já está na reta final, a gente vai ver as obras que este homem trouxe para nós, porque ele é aquele espírito familiar de Jesus, a gente não sabe nem quem poderia ser Kardec, né? Tem as especulações, a gente não fala, deixa as pessoas, os pesquisadores, né, procurar. Então, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. A gente vai falar um pouquinho de cada um só para a gente não deixar passar isso. O Livro dos Espíritos, ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão da vida em considerável parcela da humanidade, que isso vai se estender depois para toda a humanidade, porque o Livro dos Espíritos não é da religião espírita, né? Ela é do mundo, desde que você tem um contato com o lado espiritual, né? Todas as religiões têm contato com a espiritualidade. Então, ele é estruturado, ele tem uma primeira edição, que tem 500 e poucas perguntas, na segunda edição eles fizeram com 1019, eles arrumaram o que já tinha o material, né? Então, são perguntas formuladas pelo codificador que aborda ensinamentos espíritas de uma forma lógica, racional, sobre o aspecto científico, filosófico e religioso. Não é só religioso, tem a ciência, porque ele era um cientista, tem a filosofia, ele era um filósofo de alta envergadura, criado na melhor instituição da Europa e do mundo do momento, para aflorar aquilo que ele já tinha dentro dele. Então, foi esse cara, né, que ele queria ver e comprovar, que fez essa codificação. Trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens e do porvir da humanidade, né? Assuntos de interesse geral de grande atualidade. Esse porvir da humanidade, você não precisa procurar
tem tantas coisas no YouTube aí falando das profecias, não precisa, vai nos livros da codificação, eles falam até o momento final não é um mundo que vai acabar, é uma transição para uma fase melhor. Agora, pelo amor ou pela dor, nós é que vamos escolher, né? Isso aí é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. O Haroldo Dutra até fala assim, meu Deus do céu, diz que ele acha que quando a pessoa já estiver no mais esclarecida no mundo, assim, já antes da felicidade, aos ditosos, vai dizer assim, olha, não me dá livre-arbítrio não, que eu não sei usar. No planeta ditoso, que já passou da regeneração, já está lá, diz assim, eu não sei usar, eu prefiro vir já assim naquela coisa certinha para fazer lá. Porque é incrível, o livre-arbítrio a gente faz coisas no arco da velha, né? Olha aí como é que tá. Bem, o livro dos médios. O livro dos médios, esse livro é maravilhoso, a gente já está estudando aqui, né? E mesmo assim, cada vez que a gente lê, a gente vai chamar a atenção para um ponto, né? Reúne um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Mas, para ler esse aqui, você tem que ler primeiro o livro dos espíritos, que é aquela base certa e segura para a gente passar para esse livro. Né? E é o que a gente tem aqui durante as sessões públicas, a gente usa por orientação da fé, da federação, começar nas sessões públicas com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para depois estudar a parte, quem tiver interesse, né? Sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, o melhor é que conheçamos e bem os mecanismos desse relacionamento, porque isso vai aflorar. E aí a pessoa que não conhece, todo mundo, todas as religiões, daqui a pouco você está vendo alguma coisa do outro lado, né? E para você não pirar, não ficar doido, você, não, isso é normal, estou vendo alguém do plano espiritual que é natural, existe e é natural. O livro dos médiuns é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. A foto que eu botei ali é o primeiro livro, tá? Que eu achei interessante botar ali. Johnny, eu sei que o tempo está passando aqui, e quando a gente aprende a escrever, nós começamos a nos educar, nós aprendemos o A, B, C e D. Em qualquer língua que você vai ter um professor aqui na aula, você tem que aprender o alfabeto. Porque ali é o guia, ali é que você vai pegar a raiz, você vai fortalecer. Esses livros aqui, eles são as raízes básicas, fortes, que você Tudo que você quiser. você precisa para você. Você pode depois sumir do cabeção, você vai crescer, pode expandir, mas é importante que você conheça isso, para que você não tropeça mais aqui. E os livros, na hora que você vai ver um livro novo, você pode ir lá na referência, logo lá no final, e ver. Se tiver esses livros aqui, é confiável. Eu gosto de fazer isso. Deixa eu ver aqui a referência. Olha, tem os livros da coisa. Você compara, o que tem, o que está falando? Qual que é a forma, uma versão humanista, uma versão católica, uma versão... Porque tem pastores hoje em dia que todo mundo está falando de espiritualidade. Desculpa, Nada mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse para ser feito foi especial. Quem puder depois ver que Kardec se recolheu e ficou diretamente com o Espírito da Verdade, porque ele não podia sair nada errado. Isso é um tesouro nas nossas mãos, né? Não está por aqui. É um tesouro. Ele foi ali, tintim por tintim, Jesus e Kardec, os dois. Jesus trazia aqueles espíritos escolhidos a dedo para passar. Foi uma coisa maravilhosa, linda, a montagem do Evangelho, e o Kardec já estava acostumado, já estava, né, com essa interação com os espíritos. Então, o Espírito da Verdade, inclusive, teve uma parte que ele apagou, refez, apagou, e quando ele veio, disse, mas eu não dormi, eu apaguei, eu já consertei, mas ainda não está bom. Espírito da Verdade, mas ainda não está bom. Porque vão entender de outra forma, arruma aí. E ele ia lá e arrumava. Deu um trabalho danado para que a gente tivesse isso. É importante, isso aí é um tesouro, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um ensinamento moral do Cristo para as pessoas de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec.
Leia com aplicação o ensino moral do Mestre Jesus para a humanidade sofredora e dê-se conta de conteúdos que talvez nunca antes tenha percebido ou compreendido plenamente. Isso tudo aí não é meu não, tá? Isso aí, tudo que está escrito é do site da Federação Espírita Brasileira. Não tem nenhum pensamento da Jane. Por isso que eu gosto de ir lá, porque expressa o que a gente pensa, mas aí... Porque assim, a gente sabe que tem muita gente que lê e fala. Então a gente já bota a referência E hoje, para se proteger. ô, Jane, só um pouquinho aqui também, porque no Evangelho, era o sistema da época, era o romano que mandava, a Igreja Católica que mandava tudo. A França, a Inglaterra, a Suíça passaram naquela reforma de protestantismo, né? Do calvinismo, de todos eles lá. Então, quando Kardec, o cuidado que a espiritualidade teve quando ele expôs o Evangelho, porque ele sabia que tudo veio, o fogo toda a luta contra ia ser quando ele soltou o Evangelho. Por isso que ele tinha as costas quentes. Isso. Quem era? Por isso que ele enfrentou tudo, porque o espírito familiar dele era o espírito da verdade, que era Jesus. Fala. Então a gente está acabando. Livro Céu e Inferno. Nós estamos atrasados também. Explica a justiça. É importante esse livro só depois que você conhecer os 3 outros, tá? Eu falo isso porque eu tô até, como a gente está no livro dos médios 2 anos, eu estou tendo assim uma intuição para a gente estudar o livro O Céu e o Inferno, mas o xamã tem que dar o ok, né, Mário? Explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, objetiva, demonstra a imortalidade do espiritismo e a condição no qual estará o mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Divide-se em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, né? Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam. Precisa ver outra coisa para você? É só ler Kardec que você vai saber por que crianças vêm deformadas, isso, porque aquilo, porque tem acidente coletivo. Aí a pessoa fica procurando, por que tem acidente? Gente, vai lá no livro do Kardec, lá explica tudo direito e confiável, né? Como é que isso vai estar ultrapassado? Nunca. Como o Emmanuel fala, talvez daqui a bilhões de anos, quando a humanidade inteira estiver exercendo e fazendo o que está escrito. Vocês acham que vai ser daqui a 10 anos? Não, bota milênios aí, porque até o último fazer todo mundo a mesma coisa. Emmanuel se sente um jacaré rastejante quando vai se encontrar com essa turma aí de alta envergadura. Então, Kardec procura elucidar temas como anjos, céus, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. Quer dizer, você fez o mal, não se arrependeu, você vai queimar o resto da vida no inferno. Imagina quem é que Jesus tem uma ovelha perdida, ele não para até aquela ovelha voltar para o rebanho. Como é que não combina aí, né? É só você raciocinar uma coisa que está escrito na Bíblia. Se ele vai atrás da ovelha perdida, por que vai ter uma que vai queimar eternamente? Ele abandonou aquela que vai queimar eternamente no inferno? É lógica, gente. É só você juntar as coisas que você vê que não tem nada a ver. Então, assim, tem as contradições, né? A Gênese, livro maravilhoso esse. Divide-se em 3 partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra. Como é que criou? Leia a Gênese, mas depois dos outros, né? Não passa na frente. Em sua segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. A gente que já leu os outros, existe milagre? Não existe milagre. Então a gente precisa saber que não existe milagre, que é uma coisa natural, para poder chegar aqui, nesse livro, a gente. Você chegar aqui e ver a palavra milagre, olha, milagre. Não, você tem que saber que não existe para poder chegar aqui. Não adianta pular, né? Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos, a geração nova, gente. Alguém quer saber como é que vai ser a geração nova? Lê o livro do Gênesis, né? Marcará um novo tempo, a geração nova que marcará um novo tempo na Terra, com a prática da justiça, da paz e da fraternidade, coisa que Kardec aprendeu no Instituto, mas ele já trouxe dentro dele. A fraternidade, o amor ao próximo, né?
Os assuntos apresentados nos 18 capítulos dessa obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Gente, é um tesouro, né? Tá aqui o nosso querido Allan Kardec. Eu não. Ah, eu acho que eu tenho uma coisinha aqui que eu botei, mas. Ah, tá aqui. Então, Kardec nasceu dia 3 de outubro, desencarnou dia 31 de março. Então, eu botei aqui mais ou menos. Kardec tinha um grande evento, que ele ia reunir todos esses espíritas estudiosos na sociedade. Era um evento mundial. Ele ia com a Amélie. Amélie, tudo que ele. A cabeça do Kardec era da Amélie. Eles pensavam igual, estudavam juntos, e ela ficava ali no cantinho, no anonimato, né, mas ajudava até na tradução, na leitura, na escrita, ela ajudava. E ele já não estava bem, o Kardec. Ele falou assim: se eu desencarnar, vá nesse evento. Dito e feito. Eles estavam mudando da casa deles, né? Do apartamento lá. Vou mostrar a foto da entrada de onde ele morava. Ia mudar para um lugar maior, ia ter o evento poucos dias depois, pois ele tem um infarto fulminante, um aneurisma no coração e morreu. Ela fez velório, fez tudo e foi pro evento. Fez tudo que ele queria, cumpriu todos os compromissos. Durante uma boa parte, ela trabalhou nessa divulgação e depois também desencarnou. Mas isso foi tudo como ele quis, né? Desencarnou novo. 64 anos, mas o espírito, na verdade, já tinha dito para ele ia viver mais, mas como ele ia doar muita a energia vital dele para o trabalho, ele ia mais cedo, ele já sabia, o espírito da verdade falando. Então, na lápide dele está escrito: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Na lápide dele não está escrito o nome de batismo, está escrito Allan Kardec, né? Então, aqui, essa é a sociedade, a foto antiga, né, de onde era feita a sociedade. Entra numa galeria e tem várias, bem grande, porque era muita gente estudando, né? E ali era a porta do apartamento onde ele morou com a esposa dele, a Amélie. Então, Allan Kardec, gratidão eterna. A gente tem que ter bem sedimentado na nossa cabeça quem é Kardec, para quando alguém vier e falar que ele está ultrapassado, não conhece as obras da codificação, nunca leu, às vezes leu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já acha que sabe tudo. Aí pega um livro assim mais moderno, né, que tem, ninguém é contra ler os livros espíritos modernos, mas essa é a base. Antes de ler qualquer outro, tem que ter a base, né? Então é isso, que Deus nos abençoe, que a gente tenha bastante consciência desse tesouro que a gente tem nas mãos, porque é uma coisa, é um presente, veio de Jesus Cristo, nosso mestre, para o nosso esclarecimento, porque a verdade nos libertará, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Jeremy.